o dia da nossa visitação. Lucas capítulo 19, versículo 44. Isso aqui é uma advertência que o Espírito Santo usou o Senhor para falar conosco. Lucas capítulo 19, versículo 44. E te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não te deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Israel, está falando de Israel, de Jerusalém, que eles não entenderam o tempo da visitação deles, quando Deus estava com eles, quando Jesus estava com eles, que Jesus é Deus conosco. Isso pode estar acontecendo comigo, com você. O que? Nós não entendemos quando é que Deus está conosco, quando é que Deus está falando conosco. E Deus fala, o tempo da visitação, não é só aquela hora que você está adorando a Deus, entende? E sente aquela presença maravilhosa. Isso é bonito. De vez em quando você ouve alguém falar: pastor Jaime estava orando, que presença linda de Deus, quando eu estava cantando, quando eu estava glorificando a Deus. Bonito, e é verdade. Mas às vezes vem numa mensagem, vem numa pregação, às vezes vem até numa conversa com os amigos, até uma conversa informal. Tenho falado muito sobre isso, que um amigo batendo um papo, conversando, ele fala contigo e você chega até a estremecer, você sabe que é Deus falando com você. Ele conta um caso que não é o seu caso, mas é idêntico ao seu caso, quer dizer, os personagens são outros, mas é você. E às vezes você não entende essa hora. No segundo livro de Reis, no capítulo 5, no versículo 12 em diante, nós temos um caso aqui que conhecemos. Versículo 20, desculpa. O capítulo é 5, o versículo é 20. Um pouquinho mais na frente, então 5, 20. Esse homem era auxiliar do profeta Eliseu. Ele diz assim, eu citei um tempo atrás para vocês, mas hoje tem mais detalhes. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. A história é conhecida. O Naamã era general do exército do rei da Síria, era um homem leproso, mas numa das incursões, de uma das entradas que ele teve em Israel, ele levou consigo uma menina para ficar na casa dele como escrava. O missionário R. Soares, uma vez dando a mensagem, ele deu detalhes importantes. O que ele disse? Que essa menina certamente foi uma menina escolhida, selecionada, porque ela não ficaria na casa do general. Pensa, para ela ficar na casa do general, ela era uma menina de qualidades, uma menina de qualificações, porque ela foi escolhida para ficar ali. Mas a maior qualidade dessa menina era o amor que ela tinha no coração, a misericórdia. Porque quando ela ficou sabendo que o homem era leproso, ela não desejou o mal para o homem, não pediu a Deus que o matasse com aquela lepra, porque ele era o homem responsável pela tirada dela do seio da família. Mas não, ela mostra toda a compaixão, toda a misericórdia, disse: se meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A história é muito bonita, que a Moreira conhece. E esse foi notificado ao rei da Síria, que mandou uma carta ao rei de Israel, não explicou muito a respeito disso, falou outra coisa: estou te enviando o meu servo que tem lepra para que ele seja curado. O homem de Israel, o rei, ficou doido. Mas que negócio é esse? Eu sou Deus para matar, para vivificar. Esse homem está procurando motivo para guerrear contra mim. Rasgou as suas vestes. E aquilo ali era um sinal de tragédia. E aquilo se espalhou pelo reino, chegou até o profeta Eliseu. Por que ele rasgou a veste? Porque tem um homem lá com lepra e o rei da Síria mandou uma carta dizendo que ele tem que curá-lo. E ele disse: então deixa esse homem vir a mim e todos saberão que há profeta em Israel. E o Eliseu nem atendeu o homem, disse: manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas o homem é cheio de vaidade. E se eu vou mergulhar no Rio Jordão, essas águas barrentas? Primeiro ele mostrou que conhecia alguma coisa do mundo espiritual, porque disse: eu pensei que ele ia se colocar de pé, invocar o nome do seu Deus, impor a mão sobre os enfermos, sobre o enfermo, e o enfermo ficar curado. Naamã. No Novo Testamento a Bíblia diz: impor a mão sobre os enfermos
E eles ficaram curados, tudo bem, mas Deus queria agir de maneira diferente. E ele então não aceitou, né? Tentou barganhar. Eu poderia ir para Damasco, lá tem o rio Farpar, o rio Abana, eles são melhores do que todas as águas de Israel. Eu poderia me lavar neles e ficar purificado. E foi embora. Aí os servos dele chegaram e disseram: não, general, ele não pediu nada demais, meu pai. O que ele pediu? Mergulhar no Jordão para ficar curado da lepra, você mergulha até em outras coisas. E ele foi então convencido, mergulhou 7 vezes, contra gosto dele, mas quando ele na 7ª vez, a carne dele ficou como a carne de um menino. O homem ficou numa felicidade tremenda, voltou na casa do Eliseu e queria presentear o Eliseu com muitas coisas. E o Eliseu não quis nada. Ele humildemente disse: me dá um pouquinho de terra aí, daqui de Israel, que eu só vou adorar o Deus de Israel. Quando eu entrar lá na casa do ídolo do meu rei, ele deve entender que eu estou ali por causa do serviço. É verdade. Às vezes tem imagine, um capitão, um policial militar, um oficial do exército, ele faz a segurança do presidente, né? E o presidente vai num templo de idolatria, ou vai num templo de feitiçaria, ou o governador, o prefeito, isso é um governante. Não estou falando atual, não, estou falando no geral, pessoal, só para você entender. Ou você trabalha numa empresa de segurança, você é designado para fazer a segurança de um empresário, o homem é muito rico, entenda, mas tem lá suas práticas religiosas. Ele disse: olha, eu estou indo em tal lugar agora, você tem que ir lá comigo. Você vai lá, você vai adorar ídolos ou vai dar segurança? Você vai cumprir a sua missão, né? Então é isso que ele queria falar para o profeta. E o profeta, tudo bem, concordou, deu para ele assim: ó, que Deus te abençoe, vai que foi Deus quem deu. Mas o auxiliar dele não aceitou e colocou dentro do coração dele: não, eu vou tomar alguma coisa desse filho de Naamã. E diz, versículo seguinte: e foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas das montanhas de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse: não, mas você serviu tomar 2 talentos. Quando eu conto isso aqui, quando eu leio, eu fico pensando no charminho que ele deve ter feito. Não, basta 1, mas dentro dele dizia: me dá mais logo. Me dá logo isso aí. Ele falou 2 talentos, equivalente a 70 quilos de prata, mais ou menos, né? Ele queria. E insistiu com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, vai levar 2, e 2 mudas de veste, e pô-las sobre 2 dos seus moços, e os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos, e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Mas ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, o meu espírito, quando aquele homem voltou de sobre o carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares olivares, vestes, vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Alguém já perguntou: mas por que ele falou isso? Que o dinheiro, a prata, dava para comprar tudo isso. Quer dizer, até as intenções do coração, isso é muito profundo, pessoal. Até as intenções do coração Deus conhece. Porque o Eliseu está falando pelo Espírito de Deus. Olha o que ele tomou: ele tomou 2 talentos de prata, vamos dizer, de 70 a 100 quilos de prata, que ele levou, mas mudas de veste, 2, como se fossem 2 fardos de pano lá. Quando ele chega lá e diz: se você foi em algum lugar, onde você foi, Geazi? Sempre eu pergunto, será que ele tinha esse costume de fazer essa pergunta? Talvez não. Toda vez que eu encontro com você, onde você foi? Você diz: mas toda vez a mesma pergunta? Não, era o tempo da sua visitação. Era o momento que ele não entendeu. Ele estava no erro, ele estava no vermelho, mas houve uma coisa com ele. Você vai ler aqui, não, ele vai colocar ali, primeira de Paulo a Timóteo 6,10, diz assim, 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ele então preferiu mentir para o homem de Deus, porque ele teve amor àquele dinheiro. Até os planos dele, olha que eu já preguei isso várias vezes. Quantas vezes eu já preguei essa mensagem? Mas estou dizendo, até os planos dele no coração, Deus sabia. Era ocasião, está dizendo para ele, vamos voltar aqui. Por ele perguntou: não foi contigo? Era ocasião para tomares pratas e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas. Estava no coração. Para que ele pegou a prata?
Irmão, Deus conhece tudo. Não brinca com Deus. O tempo da visitação não é tempo de condenação, é tempo de salvação. Quando é que Deus nos visita? Quando a palavra nos visita, quando a palavra entra no nosso coração. Repito, às vezes até numa conversa informal, você batendo um papo com um amigo, ele fala algo, entenda bem que é exatamente o seu caso. Ele conta até outro caso, com outros personagens, mas o caso é o seu mesmo. Rapaz, imagine, tem gente que pensa que engana Deus. Olha o que a pessoa faz, como é que a pessoa faz desse jeito, olha ali, e não sei o que. Deus conhece a intenção do coração. É como eu falei esses dias, até pregador, irmão. Deus conhece a intenção do coração. Por que eu, Jaime de Amorim Campos, agora quero ter a igreja própria? Aí eu fundo ali na frente da Igreja da Graça, na São João, a Igreja da Graça Renovada do pastor Jaime de Amorim, do Satanás, irmãos. Quer dizer, Deus conhece a intenção do meu, eu quero ganhar almas mesmo. Será que não sabe? Você convida uma pessoa para tomar um café com você, não é só para tomar um café, você está brincando com Deus? Deus é santo, e Deus conhece tudo, conhecia tudo. Rapaz, por que você fez isso? Era a ocasião para você fazer isso, para realizar os seus desejos, que você tem desejo de ter olivais, você tem desejo, entenda bem, de ter servos, de ter servas, você tem desejo, entenda, de ter bois, de tudo isso que ele fala aqui, ovelhas, você tem esse desejo? Por que você foi fazer isso? E ele não entendeu o tempo da sua visitação. Não perca o tempo da sua visitação. O que ele tinha que fazer na mesma hora, o que ele não fez. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11:31. Mensagem de semana passada, hein, da Santa Ceia. 1 aos Coríntios 11:31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se julgue. Deus conhece seus pensamentos. Deus conhece as intenções do seu coração. Hebreus 4, 12 e 13. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eliseu era profeta de Deus. Ele falou não por ele, falou pelo Espírito de Deus. Onde você foi, Geás, tempo da visitação, ele estava no erro. Eu pergunto sempre, onde você foi ontem à noite? Deus sabe. Se não interessa a você, sim, não estou dizendo para você falar comigo não, por favor. Só estou dizendo que Deus sabe. Onde você tem ido aqui, ó? Falo para a igreja, o diabo não quer levar ninguém para uma ilha de fantasias, nem de prazer, quer levar você para o inferno. Se julgue. Não espere, entende? Deus conhece os pensamentos, Deus conhece as intenções do coração, mas falando isso, não é só pela salvação e a vida eterna. Claro que acima de tudo é isso. Vamos falar bastante segundo tempo, aqui a segunda parte sobre isso. Mas é falar também, entenda, que quando você quer uma bênção, Deus não pode atender. Um homem deu um testemunho, ele até pregador hoje na Bahia, que ele veio para a igreja, se converteu, era músico, era parceiro lá do Fernandes do Axé, né? Música, cantava nos trio elétricos, a mãe dele, crente fervorosa, buscando a Deus, ele se converteu, mas tinha umas mágoas no coração. E um dia ele ouviu uma palavra: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Irmão, se você tem alguma coisa contra alguém, Deus sabe que você tem. Deus não vai poder te atender. Amanhã vem o demônio para destruir, para roubar, para matar, e Deus não vai poder te atender. Então limpa, se julga agora. Deus, eu tenho carregado isso no meu coração, me limpa. Tenho feito coisa que me fará perder a salvação, não me deixe perder a salvação, que Ele conhece. 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todas as coisas estão bem claras para ele. Eu vou falar mais como eu falei no segundo tempo, na segunda parte, mas tem aqui para você isso. Então segure a revelação que Deus está lhe dando.
Deus está visitando você hoje, dizendo: eu sei o que está no seu coração. Eu sei o que você tem feito. Eu não estou lhe condenando, eu estou lhe visitando para lhe salvar. Então você deve fazer o quê? Como é que eu vou me salvar, pastor Jaime? Me julgando. Se julgando. Você deve se julgar: Deus, eu preciso da tua misericórdia, preciso do teu perdão, porque eu sou sábio de tudo, e eu quero, Deus, eu quero uma mente de Cristo, eu quero um coração limpo, eu quero ser útil ao Senhor, eu quero ser realmente um homem de Deus. A senhora diz, uma mulher de Deus. Eu quero ser uma pessoa que só tenha prazer em mim, e Deus vai ter prazer em você. Amém?